É isso aí, pessoal. Começando mais um Batendo um Bom Papo de hoje, dia 15/8 de 2024. E hoje nós vamos falar com o Max. O cara é coach da musculação, coach do corpo. Ele vai te ensinar, vai dar dicas para a gente aprender a cuidar um pouco melhor do corpo, né, Max? Porque afinal de Sim, contas, cuidar do corpo é saúde, né? Não é só vaidade, né? exatamente, exatamente. Max, se apresenta aí pro pessoal, fala quem é você, o que que você faz. Então, vamos lá, né, contextualizar aí um pouquinho a minha trajetória, né, então, o pessoal me chama de Max, mas meu nome é Maxwell, né, Maxwell Miranda de Barros. Para me falar quem sou eu, primeiro eu preciso voltar ali um pouquinho nas minhas origens, né, como tudo começou, né. Então, meu pai veio digamos, aqui para São Paulo em 1975, né, eu sou o mais novo de quatro irmãos. Então, eu sou o caçula ali, né? Então, hoje eu tenho 47 anos e sou da geração do 77 ali, né? Dos anos 70 ainda. E família nordestina, humilde, né? Meu pai era funileiro e pintor. Ele veio para cá, para São Bernardo, tirar uma carteira de trabalho na época, ele era de Pernambuco, da região de Garanhuns. E aí ele ficou, veio tirar carteira de motorista. Ele veio tirar carteira de motorista e ficou aqui em São Bernardo. Depois mandou buscar a minha mãe e meus três irmãos que já eram nascidos lá, né, em Pernambuco. É, a minha trajetória profissional começou como pintor de automóveis. Então, eu vim de uma família que meu pai deixava bem claro para mim que filho dele tinha que trabalhar desde cedo. Então, meu irmão começou a trabalhar com ele muito cedo e eu também, com em torno de 10, 11 anos, eu comecei a trabalhar com ele. Só que eu não gostava, né? Quer dizer, eu não gostava nem de estudar e também não gostava de funilaria e pintura. Só que chegou uma fase na vida, né? Graças a Deus eu tive um pai mesmo, né? Como todos os pais, a gente acerta, teve acertos e teve erros, mas mais acertos do que erros. Chegou uma época na minha vida que ele chegou para mim e falou: e aí, você vai ser o que da vida? Você não quer saber de trabalhar, você não quer saber de estudar? E aí caiu uma ficha, né? Eu com 14, 15 anos, eu falei: não, preciso aprender uma profissão. E nisso aí eu trabalhei como pintor de automóveis até, até 2002 mais ou menos, eu trabalhei como pintor de automóveis. Só que aí eu tive oficina, montei oficina, trabalhei na Volkswagen, trabalhei na Vigorita, Itavema, fui pintor de automóveis, cheguei à excelência, só que eu herdei algo do meu pai que era empreender. E desde com 21 anos eu montei oficina. Montei oficina, não deu certo, né, quebrei, e aí depois eu falei, eu preciso voltar a estudar. Voltei a estudar, né? Antes, um pouquinho antes, já voltei a estudar, porque eu tinha parado de estudar. Fiz o antigo supletivo, finalizei o supletivo, entrei na faculdade de educação física, aí sofri, viu? Sofri porque não tinha base. Mas aí corri atrás, né? Eu estudava igual louco sábado, domingo, gravava as aulas, né, de anatomia, fisiologia, para estudar no final de semana. Só que eu não queria mais pintar carro, né? Eu falei, meu, não quero mais saber de pintar carro. E aí eu conheci um cara lá na época da faculdade que ele fazia saltos ornamentais. E ele falou, Max, tem um curso lá no Baby Bariúna, em São Paulo, que é de guarda-vidas, cara. Ele falou para mim, eu falei, sério? Ele falou, sério. Mas eu sabia nadar o nado rio, né? Aham. Sabia, sabia se deslocar. E esse curso você tinha que nadar 400 metros de, abaixo de 5 minutos, fazer uma apneia de 25 metros e uma sustentação e uma sustentação de um minuto com os braços fora da área. E nisso eu fiquei treinando um ano para fazer esse teste. Né? Só que você tinha que passar, né? Se você não passasse, você não entrava. Aí eu fiz esse, comecei a treinar, e fui fazer o teste. Aí fiz o teste, passei no teste, depois fiz o curso durante 3 meses de guarda-vidas. Aí depois eu assumi, aí depois o meu primeiro trabalho, eu
saí da parte de pintura de automóveis, e aí meu primeiro trabalho como guarda-vidas foi no SESC, aqui de São Bernardo. Trabalhei lá um bom tempo. Aí trabalhei no SESC, trabalhei em praia, trabalhei em represa, e segui a carreira. Só que depois eu já fui para empreender de novo. Eu fui dar curso de guarda-vidas. Então, tudo que eu comecei a fazer, depois eu fui empreender. Não teve para onde correr, né? Voltando um pouquinho só na parte familiar, né? Quem que é o Max de verdade? O Max hoje é casado com a Gislene, né? Estou casado com ela, nós temos uma menina, a Lorena, né? Que é nosso anjo que Deus mandou para a gente. Está passando por algumas dificuldades aí. Em 2022, ela foi diagnosticada com tumor, né, no crivo, que é um tumor que está bem na direção da cabeça aqui, na direção da orelha, bem no meio. É uma região que não pode fazer cirurgia. E a gente passou por várias situações difíceis. Agora, no momento, de novo, estamos passando por algumas situações difíceis novamente com ela. Mas Deus tem um propósito muito grande na vida dela e Deus está provendo a gente aí, sustentando a gente firme. Né? E aí depois, a gente voltando para a parte profissional ainda, depois eu entrei na Team Sports, que é aqui em São Bernardo, trabalhei lá durante muito tempo, comecei na musculação lá, continuei ainda trabalhando como guarda-vidas, né? E depois de tudo isso aí, trabalhando como guarda-vidas, comecei a entrar na musculação, foi da onde que quando eu entrei na faculdade, meu sonho era ser personal. Eu quero ser personal, era meu sonho. Né? E aí eu comecei como personal e como na sala de musculação, né? Ganhando aquela dinheirinho bem pequeno do início mesmo. E aí eu já tinha Quanto ganha em média hoje um professor na academia lá? Quanto que ganha lá o instrutor? Olha, cara, hoje eu estou bem por fora, viu, cara, de valor assim. Depende. Eu sei que hoje o CrossFit remunera melhor. Tá? Remunera, chega a pagar aí 25, 30 reais, né, a hora aula. Entendeu? A hora aula. Mas eu acredito que hoje que nas salas de musculação eles não chegam a ganhar 10 reais a hora. Eu acho que não ganha isso. Tá? E é obrigado, né, Max? Todas as academias têm um instrutor, né? Sim, é obrigado, né? A gente tem um Agora, conselho, né? agora o aluno ele escolhe o personal se ele quiser, não é? Sim, exatamente. Tá. O nosso conselho, ele prega o quê? Que para a gente não serve para nada. O conselho que nós não serve para nada, né? O conselho não serve para nada, nada mesmo. Então a gente paga, né? Só que o conselho ele fala o quê? Que tem que ter um profissional, dentro da sala, né? E se tiver 10 mil alunos, atende os 10 mil alunos, entendeu? E acabou. Tendo um profissional ali, salvar vidas, né? Caso ocorra alguma coisa, é só para ter um respaldo legal, né? Porque se você pega todo. Conselho é um órgão político, né? Então, e na educação física não é diferente, né? Então, a gente não tem. Só paga e no final das contas não tem nenhum respaldo assim, do nosso conselho, Jurídico, né? que é o CREF, exatamente. Mas o salário é bem isso aí mesmo, né? Era muito difícil, porque eu tenho até uma situação engraçada, cara, porque eu passava uns perrengues, né? Uma vez eu voltando, e eu tinha um tênis só, né, cara? E aí eu tenho uma moto, né, que eu tenho lá desde a época da faculdade, né? Uma YBR 2004, eu ando com ela até hoje. Né? Me leva para todo canto, então eu ando com ela até hoje. E eu voltando, cara, uma situação, eu coloquei meu tênis ali, meu único pardinho de tênis, cara. Coloquei ali, fechei a caixinha da moto, rapaz. Quando eu cheguei no local, cadê o tênis tinha caído no meio do caminho, cara. Eu falei, puta, meu único tênis, cara, que eu terminei a faculdade, depois que eu terminei a faculdade, eu fiquei 2 anos para pagar a faculdade ainda, né? Porque ficou lá o débito, eu fiquei 2 anos pagando. Na minha época não tinha nada dessas bolsas que tem hoje em dia, então Ainda bem, viu, bicho? A gente tinha que pagar na raça, né, cara? Na raça, não tinha isso não, cara.
Aí eu perdi esse tênis, cara, eu voltei com a moto para trás, aí eu falei, puta, encontrei o tênis, cara. Aí eu acredito que eu encontrei o tênis no caminho, mas eu voltei para pegar o tênis, né? Aí um dia eu estava até comentando com a minha esposa como as coisas mudam, né? E aí um dia eu tinha um tênis só para fazer levantamento de peso, de LPO, e eu coloquei na mesma caixinha da moto. E eu perdi o tênis. Só que era um tênis, meu, que valia muito mais, né? Eu falo, caramba, pra você ver como que as coisas mudam, né? Mudam, é. Na nossa vida. Eu perdi um tênis, eu tinha um par de tênis, né? Que era para me fazer tudo. E hoje eu tenho um tênis, né? De LPO, que era para fazer levantamento, que é um tênis relativamente caro, né? Custa mais ou menos hoje um tênis bom aí uns R$ 1.500, até R$ 2.000, que é um tênis desse. E eu acabei perdendo um par, né? E aí eu falei, mas tá tudo bem, né? Hoje eu perdi um par de tênis de LPO, que naquela época eu tinha um tênis só, Um né? tênis só, né? Com esse daí você poderia comprar vários daquela época, né? Exatamente. Aí você vai vendo que com o tempo, cara, você vai vendo que as coisas materiais, claro, é muito bom, né? A gente ter Sim. os valores É bom ter materiais, conforto, né, Max? sim, sim, é bom. É bom ter conforto. E aí, a gente voltando lá na parte da sala de musculação, sempre remuneram muito mal mesmo as academias, né? Mas eu, por ser um cara que eu sempre ficava muito ligado em tudo, e eu já tinha feito um estágio na época de faculdade no Pilates, que eu já tinha me apaixonado, né? Eu Uhum. fazia um estágio em São Paulo e eu gostei muito, me identifiquei muito com Pilates também por causa da anatomia, porque na faculdade eu gostava muito de anatomia, né? Então, chegava no sábado, a gente ia para o laboratório estudar anatomia, e lá nos cadáveres, lá estava estudando e estudava muito anatomia, e me deu uma base gigantesca, né? Gigantesca para a parte de musculação e para o Pilates também. E aí eu tive, claro, sempre algumas pessoas, eu também sempre fui um cara muito humilde de chegar ali e perguntar, tirar dúvida, correr atrás, né? Então aí a dona da academia, né? Sou muito grato a Tem Esporte, que ali foi onde começou toda a minha trajetória. Então sou bem grato a eles. E ali ela chegou e falou, já que você gosta tanto do Pilates, não sei o quê, por que você não faz a pós? A gente tem um estúdio aqui, né? Aí eu ficava naquela, nossa, mas eu vou fazer a pós e eu vou pagar R$ 250 de mensalidade, eu não vou ter essa grana, né? Eu fiquei pensando, né? Aí ela falou assim, mas de repente você vai conseguir aluno, né? Aí eu falei, ela falou, se você pegar um aluno ou dois alunos, você já vai pagar a sua mensalidade tranquilo, né? No estúdio. Aí eu falei, tá bom, vou fazer. Porque antigamente era muito caro a pós em Pilates. Então fiz praticamente uma das primeiras pós de Pilates, que era na É porque era antiga. raro, né, os cursos, né, Max? Era muito caro. Você tinha ou a Fisio Pilates ou o da Inélia Garcia, que eram cada módulo deles assim, era coisa de R$ 32.000. A gente está falando de 2000, 2001, entendeu? Quando eu Era muito estagiei. dinheiro, né, cara? Naquela era muito caro. Então só tinha esses dois cursos. Aí eu fiz após na antiga Estácio de Destaque, hoje mudou o nome, a outra, lá na Bela Vista. Eu fiz após lá. Só que o que eu fazia? Eu trabalhava na musculação de manhã e quando era período à noite, eu voltava lá para alongar o pessoal na sala de musculação. E eu falava, você está com algum tipo de encurtamento aqui, ali, ali, você não quer fazer uma aula experimental? E aula experimental a gente não ganhava nada. Você dava aula experimental. Né? Uhum. E aí, dali eu já fiquei fazendo isso. Ia lá à noite, de graça, só alongar o pessoal, para ter o contato, bater um papo, falar, o pessoal acaba o treino de musculação, vai ali que o Max vai alongar. Aí eu alongava, mas ali eu já começava a conversar. Falava, por que você está dando pilates experimental, não tem curso nenhum. Se você gostar, a gente inicia, não sei o quê. Tá bom. Aí comecei, cara. Aí peguei um aluno, dois, três, quatro, cinco, depois começou a aparecer aluno de personal pra caramba. E aí, meu, deslanchei, né? E aí, de fato, eu consegui o meu objetivo, que era dar aula de personal, que era o meu sonho. Uhum. E dali começou a minha trajetória também, e da onde
a parte de remuneração começou a crescer exponencial, né? De uma forma absurda. Comecei a ter muito aluno. Também dava aula das 6 da manhã, às vezes até 9 horas da noite, de personal o dia inteiro, né? E por várias situações, então, para mim, que tinha trabalhado na oficina, comia marmita, comia marmita fria. Então, comigo não tem, nunca teve crise. Eu comia minha marmita fria e não estava nem aí, né? Então, na faculdade também, então tudo depende, né, do que você já passou na vida, né, cara? Então, o que você passou na vida, de fato, vai te moldar para você ter novos desafios e enfrentar, e às vezes você vai enfrentar e vai falar, não é nada, né? Perto do que algumas coisas que eu já fiz, né? Onde eu ficava dentro de uma cabine lá pintando o carro com 32 graus, que às vezes estava batendo 40, e tinha que ficar lá dentro cheio de proteção, cheio de coisa, né? E eu falava, e depois que eu entrei para o mundo de educação física, tudo ficou simples e fácil para mim, assim, entre aspas, né? Mas foi uma trajetória de luta também para chegar a tudo isso, né? Eu também sou um cara, eu sou eu tenho dislexia, né? Então vim aprender a ler com 9 anos e só que quando eu ia estudar, hoje eu sou autodidata, então eu me dou muito bem com qualquer coisa em casa, né? Porque eu estudo sozinho, sem ter barulho. Então, na época de faculdade também era assim, eu estudava sozinho, passava o final de semana estudando, correndo atrás, e aí fui desenvolvendo aí tudo, né? Quando E você tem um aí, problema, você tem uma dificuldade, mas você sabe como superar a dificuldade, fica fácil, né, Max? sim, Mas exatamente, porque você também queria superar essa dificuldade que você tinha, né? sim, exatamente. E às vezes também, cara, o meu negócio na faculdade, quantas vezes eu não pensei em desistir? Mas eu falava, não, puta, eu já paguei 3 meses, já paguei um ano, né? E aí eu falava, não vou desistir não, mas quantas vezes? Porque tinha muita dificuldade. E na época eu tinha dificuldade demais, cara. Não é igual hoje. A minha primeira prova de fisiologia, por exemplo, o professor, ele dava uma ou duas questões só. Ele entrava na sala de aula, era com giz, cara, com a caneta só e mais nada, mais nada. A minha sorte é que a minha sala eram pessoas que um pouco mais velhas e eram salas, digamos, um pessoal bom, né? Que não estava ali com a brincadeira. Esse professor, ele parava de dar aula para a sala. E aí, quando voltava, ele falava assim, ó, vou aplicar a prova. E, a, e aí, cara, a primeira prova dele, eu tirei foi 6,5, a média era 7, né? 6,5. Aí ele falou, ó, não esquenta a cabeça. A minha, na minha matéria, o cara que tirar 5, eu considero nota boa. Ele falava. Ele falava. Caramba. Mas o cara era, da fisiologia, Valdeci, o cara era fantástico, né, cara? É muito bom, né? É o que falta E. hoje, né, Max? Não, Professores era. bons, né? Não, isso eu tive sorte, cara, porque naquela época você tinha que ter 70% de doutores, né? E aí você tinha que ter, não, era pós-doutorado, era 70%, 20% era, era mestrado e 10% especialista, né? E Ah, essa era a base. Eu tive aula com um anatomista, cara que dissecava cadáver, entendeu? Cara que dissecava cadáver. Inclusive, teve um dia que eu atendi um cara aqui, que eu atendo, depois veio a liberação miofascial, a quiropraxia, que eu atendo, ozônio, né? Então, eu atendo ah, gente com dor. No outro dia, eu atendi um rapaz aqui, que ele trabalha lá no IML do Hospital das Clínicas. E quem que é o chefe dele? Esse cara seu que me deu aula professor. na faculdade. Você acredita? Ele falou, pô, é, tem um cara lá que é anatomista, né? Eu falei, como é o nome dele? Ele, Paulo. Eu falei, não, Paulo Gonzalez, não. Ele falou, não, Paulo Gonzalez. Pô, ele me deu aula na faculdade, cara. Ele falou, sério, te deu aula? Puta, ele é bom demais, cara, não sei o quê. E esses dois professores são os caras que mais me marcaram na vida. Até o Valdeci tinha uma frase que ele falava assim, que eu falo, pô, dos meus alunos hoje, né? Às vezes estou dando treino ali, o cara,
Fala, não precisa, eu falo, não, sobre o tempo que quem termina a aula é o professor, não é o aluno, né? E ele falava isso. Ele falava, ó, pode ir embora, amigo, pode ir embora, ó, pode ir embora. Se você, eu não te reprovo por falta. Imagina que você vai fazer esse tipo de coisa hoje numa sala de aula. Eu não te reprovo por falta. Pode ir embora. Eu não faço nem chamada. Mas se você estiver aqui dentro da sala, você tem que me respeitar, isso, isso e isso. Entendeu? E aí as provas dele eram uma pergunta que você ficava 2 horas escrevendo para tirar 5, tirar 4, tirar 6. E quando, o engraçado é esse professor, imagina a situação que nós vivemos hoje e na época que era. Se você fosse reclamar a nota, eu lembro um cara que foi reclamar a nota com ele. Ele falou, ó, você quer que eu corrija? Tá, vou corrigir. Aí ele ia lá, isso aqui, isso. Beleza. Você tirou 6,5, né? Ele ia lá, baixava a nota para 5. Ele falou, eu te dei mais nota do que você precisava. Ele falou, então você não venha reclamar a nota comigo, porque eu já te dei mais do que você precisava. Se você quiser ir certinho, ele falava, explique a contração muscular, desde o sistema nervoso central até ter a contração muscular. Meu amigo, é tanta informação, você tem que falar de bomba de cálcio, potássio e não sei o que mais, como que ocorre a contração, sarcômero vai para um lado, vai para o outro, linha Z, linha L, não sei o que. Era uma loucura, entendeu? Era uma loucura. E aí, esses 2 professores me marcaram muito, cara. O Gonzalez também, eu gravava as aulas deles, lembra se tinha cassete? Fita cassete? Gravadorzinho. Eu gravava as aulas, cara. Chegava final de semana, era pro papel, passava pro papel, estudava. Aí depois do segundo ano, cara, fluiu, né? Aí, falando ainda da faculdade, eu fiz o meu TCC na época. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia ligar um computador, cara. E o seu TCC foi sobre o quê? Meu TCC foi níveis de forças em praticantes de luta de braço. Putz. Aí você estudou o Darvel lá, o russo lá, que ganha de todo mundo lá? Cara, a minha sorte é que eu estagiei no Sírio, lá no Sírio libanês ali, né? Estagiei lá. Aí naquela época que eu fiz estágio lá, voltando na parte financeira, eu ganhava R$ 280. Trabalhava, inclusive de sábado e domingo às vezes lá, né? Porque era clube, né? Só que o meu coordenador, o Carlos Vidal, ele é o cara mais top dos tops de braço de ferro do Brasil. Né? Hoje o Vidal deve estar com, sei lá, ele deve estar com quase uns 80 anos. Né? Naquela época lá, não, eu acho que uns 80 não, mas uns 75, 76 anos ele deve estar com isso. E ele treinava toda a equipe brasileira de luta de braço. E aí eu falei, vou fazer isso. Só que não tinha literatura. Não tinha literatura nenhuma na época. Aí eu cheguei em 2 professores meus, né, que um era do Celafis, que já trabalhavam com os meus 2 orientadores, e me orientaram. Eu comecei a fazer o TCC um ano antes. Comecei fazendo o TCC, fui escrevendo, né, levava para corrigir aquela coisa, né? Corrigia, voltava. Isso aí eu fiquei um ano fazendo o TCC. Aí, quando eu fui apresentar, eu abri a banca eu estudei na UniABC, né? Antiga UniABC, antiga FEC também. E aí, quando eu fui apresentar o TCC, eu fui o primeiro da banca a abrir na faculdade e apresentei para 300 pessoas o TCC. Apresentei para 300 pessoas. E ali, o TCC me deu uma virada gigantesca, né? De aprendizado de muita coisa, de pesquisa também. Aí depois me convidaram para ir trabalhar com pesquisa. Eu falei, não, porque você trabalhar com pesquisa, você tá doido, cara. E aí depois eu peguei esse TCC, apresentei em 2 congressos, um internacional e outro aqui no Brasil. Apresentei. E aí depois a professora me chamou, continua trabalhando, né? Até depois eu comecei a fazer um artigo sobre
guarda-vidas, né, índices de afogamento no Brasil, né, como que ocorrem os acontecimentos de guarda-vidas, de afogamento. Eu comecei a escrever, mas aí depois eu falei, não quero isso para mim, não. E aí larguei, assim, a parte acadêmica, assim, né, e falei, muito trabalho, né, você ficar apresentando congresso, essas coisas, gasto demais, e O na retorno, verdade, retorno, se você não pegar um know-how, um nome, você não ganha, né? O retorno, né? sim. E aí eu fiz o meu TCC em cima disso, né, porque lá ele tinha os atletas, cara muito forte, né? Então usamos um dinamômetro na época, né? Para mensurar a força, padronizamos os testes, tudo. Aí teve que criar os testes, meu, deu muito trabalho, deu muito trabalho. Aí É tem que porque fazer coleta. não tinha literatura, você não tinha Não, como comprovar, né? Você teve que não, estudar e desenvolver uma forma de comprovar a tua teoria, né? isso, exatamente, né? E aí, na época, na faculdade, o TCC até eu fechei lá com 9,5, né? O TCC na época de faculdade. Ali, para mim, foi minha formatura, né? Muita gente não dava nem atenção, mas toda a minha trajetória para mim chegar até ali foi muita luta, né? Desde das dificuldades intelectuais que eu tinha, né? Aham. Não intelectuais, mas as dificuldades de aprendizado, né? Mas eu fui à frente, né? E para mim a apresentação do TCC foi minha formatura, né? Foi minha Uhum. formatura e aí se eu pegar hoje assim da época de faculdade, eu acho que se eu for ver, eu acho que tem 2, 3 seguidos, entendeu? Eu e mais 2, né? Os outros debandaram para outras situações. Vamos falar de um pouco das lesões. A gente estava conversando, você falou da queda de braço, cara. Eu lembro que tinha alguns colegas que faziam, brincando em sala de aula, né? Ah, vamos tirar a queda de braço aí. E os caras não sabiam o limite, né? Do seu. E aí, quando o cara. Tinha cara que pegava um cara mais fraco, né? E o cara queria quebrar literalmente o braço do cara, né? E aí, o que eu via, Sim. a colega depois que terminava, ficava esfregando o braço, falava assim: Isso aí rompeu o tendão, né? E rompia, né? É tão grave assim esse esporte? Então, dizem que as fraturas, no caso deles, você acaba quebrando o rádio, né? Uhum. E você, você acaba tendo três tipos de fratura. Você quebra desde o cotovelo ao rádio, a Ou o una, punho, né? o, o punho, entendeu? E porque é muita força. O ângulo de força deles, que eles executam, é isso aqui, né? Então eles acabam quebrando muito. Até É tem 90 graus, né, Max? é, Caiu, é, é né? uma força absurda. E é tudo força isométrica deles. É uma força absurda. Só que o que ocorre? A posição que eles utilizam não só o braço, eles utilizam muito o O dorsal também. corpo. Que, É. que eles seguram e se tracionam para trás. Né? Se tracionam para trás. Até tem eu esqueço o nome dele, que é até amigo do Cariani, ele falando desse tipo de fratura, né? Que é muito grande. Só que é difícil os caras ter fratura, porque os caras são muito fortes. O antebraço dos caras, desses caras que fazem isso, os caras são muito fortes, muito fortes. Tipo, os caras ficam assim parados. Esse meu coordenador lá na época ele tinha 55 anos. A molecada catava no braço dele, meu, Não não mexia, né? movimentava, não É. mexia, cara. Não, tem toda uma técnica de pegada de mão, um negócio de louco, cara. Mas Até é aquela. um. Tinha alguém que virava o boné para ficar forte, igual o Falcão? igual, cara, o braço deles é segundos, cara. É segundos a execução. O cara tem que gerar força máxima em segundos ali. É muito rápido, né? Às vezes o cara tá ali, mas antes do cara pensar, o cara já acabou o jogo. Legal. Vamos falar um pouco agora do teu trabalho, do teu ateliê de atividades físicas, que aquilo é muito da hora, cara. Que eu vi você pendurando um cara de cabeça para baixo, falando, e aí?
né? Vamos ver, vamos pôr essa coluna velha no lugar aí, vamos dar um jeito. Como que é hoje o teu trabalho? Então, hoje meu trabalho, eu atendo, digamos, depois que eu, só para a gente contextualizar tudo, depois que eu terminei, que eu fiz a pós em Pilates, eu comecei a atender muita gente com dor, né? Muita gente com dor, muita queixa de coluna, né? E a Uhum, gente entende, a gente sabe que a maioria dos problemas articulares de dores vem de desorganização muscular, como a gente estava falando antes. Então, o corpo da gente não é assimétrico, nós temos as predominâncias de ativação mais de um lado do que o outro, e aí quando você transfere isso para uma atividade física, isso fica gritante. Você pega os jogadores de futebol, tá? O pessoal que joga futebol vai querer me matar, tá? Mas os jogadores de futebol, eles são péssimos fisicamente, péssimos, tá? São muito ruins fisicamente, não só no Brasil, no mundo inteiro, tá? uhum. Por, por quê? É, é incompatível, né? O cara dar uma corrida de 100 metros, 50 metros e sair puxando o posterior de coxa ou adutor. Isso vem muito de desequilíbrio muscular, porque você pega a maioria dos jogadores, eles não têm volume muscular. Você Uhum. pega os caras do rugby, você pega os caras da NFL, os caras são É, monstros. são monstros, Né? de verdade. Aí os caras falam assim, não, mas o jogador de futebol não pode ser grande, senão vai perder agilidade. Lá, agilidade, mas, cara, futebol é uma modalidade que você tem mudança de direção o tempo inteiro, você tem que gerar potência o tempo inteiro, né? Torção, né? E, e potência você gera como? Com força. Então não faz sentido o cara não agachar pesado, ou o cara não ser forte, né? O cara não precisa ficar musculoso, né, Max? Mas Sim, pode mas ficar definido e ter resistência, né? isso, exatamente. E então, você pega, os atletas são muito desorganizados da parte muscular, não só do futebol, né? Então, o Pilates, no caso, serve para reorganizar todos esses músculos. Porque eles têm muita lesão de pubis e lesão de adutor. Porque a coxa, claro, a coxa, a parte da frente da gente já tem que ser mais forte, só que é muito forte a coxa dele. E aí chega lá no posterior, é muito fraco, muito fraco. E aí ocorre esse tipo de lesão de pubis e também lesão de adutor. E aí, voltando, né, onde nós estávamos falando, da formação, então aí comecei a atender muita gente com dor e, em seguida, veio o CrossFit, né? Foi quando eu saí da TEM, em 2014. Alguns amigos foram montar a CrossFit São Bernardo e falaram, Max, tá a fim de montar o seu estúdio de Pilates lá? Eu já tinha o meu estudo de Pilates, a minha trajetória de empreendedor começou lá na TEM. Né? Eu assumi o estúdio de Pilates lá, né? Coloquei uma plataforma vibratória lá, tinha metade da grana, a outra metade eu fiz um empréstimo. Eu sei que em 6 meses eu paguei a plataforma e paguei o empréstimo. Né? Na época eu paguei $16.000 na plataforma. E depois eu assumi o estúdio de Pilates deles lá. E nisso eu assumi lá em 2010, fiquei até 2014 lá. 24 anos lá, no estúdio de Pilates. E também como personal. Aí depois eles montaram a CrossFit São Bernardo, onde eu fui atender. Mudei meu estúdio para lá. E chegando lá, cara, eu comecei a fazer o CrossFit, me apaixonei pelo CrossFit. E só que eu vi que na gringa muito atletas lá faziam a liberação miofascial, que é aquela massagem que nós utilizamos alguns instrumentos, utilizamos desde o cotovelo, a mão, os dedos, metal, né? A gente utiliza aço cirúrgico, né? Tipo para fazer um raspador que a gente vai utilizando, tem outros maiores. E enfim, a gente utiliza pistola vibratória para relaxar mais a musculatura ventosa, né? E aí eu fui fazer esse curso, fiz esse curso e aí comecei a atender liberação miofascial. Só que depois veio o quê? Os fisiculturistas também, que eles utilizam para melhorar os cortes, para melhorar a nutrição muscular. E comecei a atender também a liberação.
Depois eu fiz o curso de quiropraxia eletromecânica, que a gente utiliza uma pistola para dar alguns disparos na articulação e vai ajustando a articulação. Depois eu fiz ozônio, né, até por causa da minha filha também, que ela sentia muita dor de cabeça, então aí eu fui fazer o curso de ozônio. Depois eu fiz a inversão também, que é o tal do pendurar o cara cabeça para baixo. Isso aí eu achei da hora. Esse daí. Então. A atração, né, que na verdade a inversão, ela serve para tracionar tanto a articulação quanto as vértebras, né? Então, nós temos uma briga com a gravidade todo dia. Eu sou paraplégico, né? Então eu fico muito tempo Sim, sentado. E o que eu sim, faço para aliviar minhas dores das tensões na lombar, né? Eu faço barra fixa, eu fico pendurado, faço, sim. alivio, entendeu? Faço, sei lá, 4, 5 séries de barra fixa e me sinto super bem, cara. E eu comecei a fazer esse ano, voltei, eu tenho uns tendões dos ombros tudo rompido, né? De tanto tocar, Sei. esforço repetitivo. E aí eu tive que falar assim, eu preciso diminuir essa dor. Eu falei, não tem jeito. Eu vou ter que sentir dor para diminuir a minha dor. E hoje eu diminui minha dor em 90%, cara. Entendeu? Sim, Porque eu sim, fortaleci os músculos, né? Eu não estava sim. conseguindo fazer nem isso. Então, eu tive que realmente forçar a minha resistência, né? Minha resistência de dor, para poder ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Mas tem época que dói demais, cara. Então. Porque todo tipo de dor começa pela parte muscular, né? Só que depois É, vai indo para articular. Essa é a questão, né? Então, e aí voltando, falando, né, da liberação miofascial, qual que é o objetivo principal dela? Melhorar a nutrição. A gente melhora a nutrição como? Devido a essa massagem que a gente faz que é mais profunda, a gente tem a fáscia. A fáscia muscular, ela reveste o nosso corpo inteiro. A gente tem fáscia pelo corpo todo. Só que essa fáscia, ela tem mais terminação nervosa que o próprio músculo. E ela se comunica com o seu corpo inteiro, corpo todo, corpo todo. Cruza de um lado para o outro. Só que com o tempo, essa fáscia ela vai alterando. Ela vai ficando rígida, por sedentarismo, até pelo excesso de atividade física também, ocorre essas aderências. E também tem os nódulos musculares, que isso são defesas do corpo. Então, quando o cara chega ali e fala, puta, meu, travei o pescoço, travei a coluna. Por quê? Porque aquilo ali é um problema mecânico. Aí que eu volto lá para o Pilates novamente. Né? Para você ver como está tudo ligado. Então, você está com a musculatura desorganizada, está acionando mais lado do que o outro. Só que o seu sistema autônomo, o seu cérebro, ele entende o seguinte: o computador de bordo da gente lá, igual uma luzinha lá no carro lá que atende, que acende. Ele fala, aham. amigo, tem alguma coisa errada aí. Aí acendeu aquela luzinha lá no computador de bordo da gente, ele vai lá e dispara uma informação, puf, e trava o músculo, para você não movimentar. Porque ele entende que aquela posição que você está inadequada vai fazer com que você tenha lesão. E ele vai lá e trava a musculatura. Só que esse nódulo, às vezes, ele sai e às vezes ele fica. Só que quando Aham. você vai ter uma contração muscular, então, digamos, você tem um nódulo, né? Digamos que ele está aqui no seu peitoral, você está com ele nódulo aqui. Quando você fizer isso aqui, ó, o que ocorre? Ele está ali. Só que ele vai te tracionar e vai jogar para onde? Para a sua articulação. Entendeu? Então, o objetivo principal da liberação é a gente mandar. Só que também o que ocorre? Você reduz o suporte sanguíneo nesses locais, que tem muita terminação nervosa. Então, quando a gente faz a liberação miofascial, o objetivo é a gente mandar sangue e melhorar o suporte neural, que começa a ficar debilitado. Né? Então, o Uhum. objetivo é esse. A liberação é algo para você fazer a longo prazo, é igual treino, não vai fazer uma noite por dia. Tem gente que sente muita dor. Às vezes o pessoal chega aqui e fala assim, mas puta, mas dói demais, cara, eu não sei o que é. Dói porque a face está alterada. E aí envolve o quê? Ritmo de vida da pessoa, se a pessoa é estresse, é muito estressada, se a pessoa passa por estresse. Aí você pega pessoas que têm cargos muito elevados, que eu já peguei, né? Então, aí a pessoa somatiza, às vezes a pessoa vem fazer a liberação, ela não gosta porque ela não gosta, ela não quer mostrar fraqueza, né?
Porque como eu tenho um cargo assim, né, elevado, e eu já peguei alguns casos, né, não querendo falar que seja diferente, né. Uhum, Uma vez eu peguei uma mulher que ela era CEO de uma empresa gigantesca. uhum. E toda vez que ela sentia muita dor, né? Ela falou, ah, Marcos, eu não curti, não sei o quê, né? Mas devido ao cargo dela que ela tinha, ela tinha dificuldade de demonstrar fraqueza, né? Eu percebia isso, O né? emocional atrapalha o corpo, né, Max? Sim, faz todo sentido, porque você libera mais adrenalina. Você É, liberando mais adrenalina, você tem vasoconstrição, né? Você tem vasoconstrição. E tendo vasoconstrição, a musculatura fica mais rígida. Então, imagina, as pessoas hoje vivem estressadas o tempo todo. Então, é isso que acaba ocorrendo, né? Referente à liberação. caramba. O corpo realmente é uma máquina, né? E ele precisa de É, manutenção e precisa dos componentes do corpo, ele precisa trabalhar em conjunto, né? Precisa trabalhar em harmonia, né? então, Cláudio, o que eu entendo, o que eu vejo hoje, eu pego desde atleta, né, que tem um nível de condicionamento, pessoas que gostam de treinar muito também, Uhum. e eu pego muita gente debilitada também, debilitada com sobrepeso, nível de inflamação gigantesco, né, por má alimentação, sobrepeso, né, muito. Então, muita gente que eu atendo também são pessoas que fez muito processo cirúrgico. Então, isso se altera a fáscia também e essas comunicações. Então, o que eu percebo, mulheres que têm muita enxaqueca, muita dor de cabeça, muita tensão. Aí, quando você vai ver, a mulher tem próstata, às vezes já fez abdominoplastia, e essas comunicações elas acabam sendo desligadas, né? E aí, isso aí é um padrão nos meus atendimentos que eu vejo. Muitas mulheres com muitas dores musculares, mas com processo cirúrgico, porque você acaba desligando todas essas comunicações. Então, até a liberação, ela acaba ajudando nesse processo de reativação Reativação. é, de, dessas partes aí, né? E aí, às vezes eu pego algumas pessoas aqui, uma vez eu atendi uma cliente com sobrepeso, né? E tipo, ela pesava, estava pesando mais de 100 quilos, trabalhava. A falou, ontem eu sentei no computador 5 horas da manhã e saí 9 horas da noite. Eu Puxa. falei, ó, é. E aí eu comecei a atender ela, eu falei, ó, seguinte, você precisa mudar seu ritmo de vida. Eu falei, ela falou, não, meu pescoço está tudo travado, não estou conseguindo girar. Eu falei, ó, eu vou começar a mexer com você aqui, você vai sentir dor demais. Porque o tecido está tudo inflamado, pele inflamada, articulação inflamada, e sobrepeso acaba inflamando tudo, né? Você vai ter mais inflamação articular, mais inflamação subcutânea, mais inflamação muscular, mais inflamação do seu cérebro, enfim, tudo. Seu corpo está todo inflamado. Então é isso que ocorre. E aí você vai liberar a pessoa sentir muita dor. Só que em uma sessão, cara, eu não vou poder fazer muita coisa, né? E a pessoa sofre pra caramba, sente muita dor, né? E aí eu falo, ó, você precisa mudar seu ritmo de vida. Aí eu explico para a pessoa, né, que, ó, se eu não mudar seu estilo de vida, seu ritmo de vida, não tem o que eu fazer. Só que as pessoas chegam aqui, Cláudio, achando que em uma sessão eu vou salvar o cara. Querendo um Ocorre. milagre, né? Que nem eu falei para Não, você. igual o cara que eu te falei da bengala, o Alex, entendeu? O Alex, ele chegou de bengala aqui e nunca mais usou bengala, né? E graças a Deus a mão é abençoada aqui, tem muita gente que chega aqui com dor, né? Chega com dor e melhora muitas dores. Só que aí, e tem os casos também que a gente atende, você fala, ó, você tem que cuidar disso aqui. E tem Aí a cara que pessoa quando vai lá, melhora um pouquinho, Max, desiste, né? E desiste, só que isso é ruim, né? depois volta e é pior, entendeu? Teve um caso de uma menina que eu atendi, que ela chegou para mim que ela não conseguia levantar o tronco. Chegou aqui Nossa. para mim assim, não conseguia levantar o tronco, né? Não conseguia. E aí, nisso, nós entramos com a liberação miofascial, o ozônio, tudo. Só que, quando o tecido está muito inflamado, a gente entra com concentrações muito baixas de ozônio. Só que, por estar muito inflamada, a pessoa sofre demais. Só que 3 sessões, a pessoa
3 sessões ela estava andando normal, ela não conseguia ficar em pé. Aí eu falei, fulano, é o seguinte, você precisa agora fazer atividade física, não sei o quê, né? Fazer um pilates, não sei o quê. Aí a gente explica, Fortalecer a né? musculatura, né, Max? Que não para ali, né? Só que aí a pessoa foi, voltou, aí um dia ela me liga. Max, puta, travei de novo, tô ruim demais. Aí a protusão dela já não era mais protusão, estava extrusa, né? Então, protusão, para você entender, é assim, né? Então, o disco fica pressionado, fica assim. Extrusa, fica assim. Então, pressiona o núcleo pulposo e empurra em direção à parte neural, à coluna. E ali é uma dor insuportável. Entendeu? É isso que ocorre. Aí eu falei, meu, vamos ter que começar com o processo de novo. Ela veio na primeira sessão, eu ajustei, fiz tiro, né? E fizemos liberação miofascial. Aí no dia ela nos falou, Marcos, estou indo para o hospital, não estou aguentando de dor, não estou aguentando ficar em pé. Eu falei, não, vai para o hospital, precisa tomar medicação, porque não vai melhorar assim de uma hora para outra. E nas outras sessões já começamos a fazer ozônio. Né? 3, 4 sessões, acabou a dor, entendeu? 3, 4 sessões. Eu falei, agora faz outra ressonância para a gente ver como é que está isso, né? Faz outra ressonância e depois você volta para a gente dar continuidade no trabalho muscular. Porque é isso que as pessoas não entendem. E uma coisa que eu sempre falo, as pessoas confundem, Cláudio, convênio com saúde. Entendeu? Convênio não é saúde, cara. Uhum. É utopia das pessoas isso. Convênio é para te dar diagnóstico, amigo. Pô, eu falo aqui. Aí a galera chega aqui, fala assim, ô Max, então, eu fui no médico. Aí o médico falou para mim fazer 10 sessões de fisioterapia. Eu falei, não funciona dessa forma. Não funciona dessa forma. Não graças a Deus, a saúde, ela é o quê? Ela não é uma ciência exata. Ela é tudo predominante. Tudo é predominante. Né? Então, o que funciona para um não funciona para o outro. Só que a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Eu já atendi mais de 5.000 pessoas, entendeu? Então, você sabe o que dá certo e o que dá errado. Aí a pessoa... Eu não sou muito a favor de remédio, sabe, cara? Sim. Isso é meu, né? Não é que vamos anular a medicina, não. Tem o seu processo, o seu valor, não pode ser anulado. Mas eu sempre pergunto para o médico, vamos te passar, doutor, posso fazer um tratamento que eu não preciso tomar remédio? Eu posso mudar minha alimentação, tomar um chá, tomar alguma coisa que eu possa. Porque remédio, para mim, é a última opção na minha vida, cara. Sim. É a última opção. Não, mas tá certo, porque as pessoas, Cláudia, eles acham normal você tomar um remédio para dor de cabeça toda semana. Para tudo, né? Para tudo não é, cara. Não é normal. É errado. Isso aí não é saúde. Outra, remédio não é. Não vou falar que não tem que usar remédio, pelo amor de Deus. Tá? Eu estou falando que remédio tem efeito colateral, cara. Sim. É isso, né? É isso. Então, e tem remédios que acabam aumentando o nível de inflamação. Você quer ter saúde de verdade? O que eu falo é dormir bem, não comer alimentação, alimentação e fazer atividade física, cara. É isso. Entendeu? Simples, né? Simples. Isso é saúde. Isso é saúde, né? Isso é saúde. E aí, claro, as pessoas procuram médico, aí quando chega lá, aí a pessoa fala, não, eu tô com laudo. Eu falei, não quero laudo, eu quero a imagem. Me traz a imagem, tá? Não, mas o laudo, eu não quero saber do laudo, eu quero saber da imagem. O que está ocorrendo ali? Vou ver a imagem, entendeu? Aí a gente visualiza a imagem, eu faço alguns testes aqui, eu utilizo um dinamômetro, eu vou mensurar níveis de força, entendeu? Nível de força de um membro do outro, vou encontrar desequilíbrio muscular, eu falo, é isso que está acontecendo. Na palpação, na hora de eu mexer aqui, eu vou saber o que é, né? Por exemplo, você perdeu mobilidade quadril, por quê? Porque você trabalha sentado. Então, o seu de quadril te encurta. Verdadeiramente, as pessoas hoje estão assim, é um C, entendeu? Digamos que a postura da pessoa ideal seria isso aqui. As pessoas muito encurvadas, Max. Exatamente. Por quê? Tem a ação da gravidade. Então, as pessoas não estão na postura ereta, elas estão numa postura de C. Porque os flexores de quadril,
encurtaram todos. Né? Aí o pessoal chega e fala assim, tem que fortalecer a coluna. Fortalecer a coluna para quê? A coluna tem que ser móvel, cara. A coluna, ela é para ser móvel. Mas o que ocorre? Você pega o teu quadril, você perdeu mobilidade de quadril. Você ficou sentado sobre a tua bunda durante 20 anos, né? 30 anos, sentado, multiplica isso. Você reduz o suporte sanguíneo no glúteo, que é o que mantém a gente em pé. O glúteo é o que mantém a gente em pé. Então a gente era assim para baixo. Né? Então, você reduzir o suporte sanguíneo do glúteo, você vai reduzir o suporte sanguíneo da coluna vertebral. E o que ocorre? Como a coluna, a parte do quadril seu, é muito forte, o que ocorre? A sua coluna não vai aguentar, cara. Entendeu? A coluna não aguenta. E aí, claro, começa a travar toda a musculatura, tracionar disco para baixo e achatar. Aí a pessoa senta de perna cruzada, a pessoa senta com o pé em puff, a pessoa chega ali, senta com o pé na cadeira e põe o glúteo em cima. A pessoa acorda de manhã, já levanta igual um doido, e aí você já tira todo o líquido da coluna, e aí você já começa o dia sem lubrificação nas vértebras. Então, são várias coisas que ocorrem, né? Só que para você regularizar tudo isso, não é igual um carro que você vai ali, troca uma peça e beleza. Às vezes vai ser mesmo. Foi o scanner, né? O scanner dá todo o diagnóstico do carro, né? Só que o corpo humano não funciona dessa forma. E aí, o que eu falo para as pessoas? Precisa fazer reorganização muscular. Precisa falar musculação, eu falo, não tem nada a ver com isso, cara. Reorganização muscular tem que voltar lá no velho Pilates, lá, ó, ele era alemão, daquela geração do Einstein, entendeu? Daquela geração que praticamente inventou tudo que a gente tem hoje, né? Da geração de Graham-Bell, o Pilates é daquela geração, entendeu? Só do gênio. O Pilates ele baseia a teoria dele em postura, né? Sim, é postura, né? O que o pessoal fala hoje que é core, né? Ele chamava de powerhouse, né? Não era nem isso, né? Ele chamava de contrologia, né? Ele sabia que você tinha que ter o abdômen forte, não só o abdômen, o quadril forte, né? O quadril forte. Por quê? O quadril é onde ocorre tudo na tua vida, onde você nasce, né? Onde você procria. Se você pegar todos os atletas, tudo eles utilizam quadril. O cara levantamento. A gente estava até falando sobre isso antes, né, dos atletas olímpicos, né? Das lesões que ele tem. A gente acha bonito aquele salto, aqueles movimentos das argolas e tudo, mas ali é muito impacto, né? É muita tensão ali em segundos, né? Aliás, em milésimos de segundos, né? Se você pega os atletas olímpicos, somente de ginástica, é um treinamento absurdo que eles têm que fazer. Sim. É absurdo, né? E outra, se você pegar um atleta brasileiro de ginástica e você pegar um atleta americano, você vai ver que o nível de lesão pegar um chinês, né? É absurdo o nível de lesão. Por quê? Porque nos Estados Unidos, eles trabalham muito com reorganização muscular. Né? Por que você pega lá os caras da NFL, do basquete que a gente estava falando, os caras estão agachando, estão fazendo levantamento de peso, os caras estão fazendo arranque, os caras estão fazendo arremesso, os caras estão treinando velocidade, os caras são grandes. Né? E não só isso, é a falta de reorganização muscular que ocorre lesão. Eu vi esses dias um vídeo de um garoto de 14 anos, não lembro o nome dele, e o moleque já está jogando futebol americano. E vai ver lá, o treino deles para você ver, treino de potência, treino de reorganização muscular para caramba, com muito peso, entendeu? Que é a base, né? Então, o que ocorre? A desorganização muscular, você, por exemplo, se você tiver a parte da frente muito, muito forte, vai ocorrer lesão, cara. É descompensação. É a mesma coisa de você ir ali, trocar o pneu do carro e não fazer alinhamento, não fazer cambagem, o que vai acontecer? Vai continuar comendo pneu. É isso que ocorre com o corpo humano. Né? E transferindo a parte do atleta para as pessoas comuns, é isso que as pessoas não entendem.
né? Que beleza, a gente vai aqui, faz a liberação, faz a quiropraxia, agora tem que reorganizar a musculatura. Agora tem que reorganizar a musculatura. E aí não vai ser musculação, você vai ter que ter um profissional com você ali, é trabalho personalizado, entendeu? É trabalho personalizado. O pessoal do CrossFit que eu atendo muito também, são os meus amigos, eles chegam aqui com o ombro caindo, né? Aí eles falam, o que tem que ser feito? Reorganizar a musculatura, mas musculação vai... Não é musculação, amigo. Não é musculação. Porque, por exemplo, o ombro faz um monte de movimento. Sim. Então, nós temos uma tendência a impactar a cabeça de ombro. Uhum. Nós estamos nessa posição. A gente do CrossFit, a gente puxa muita coisa e põe muita coisa para cima da cabeça. Né? E aí, fora os movimentos ginásticos, outras coisas. Só que a gente tem os estabilizadores de escápula, que estabilizam. E aí eles são muito alongados. Joga tudo para frente e impacta. Aí a pessoa fala assim, e aí, mas como eu tenho que fazer isso? Precisa vir aqui para a gente reorganizar essa musculatura. Aí você vê muito pessoal lá fazendo manguito. O manguito não vai resolver nada. Né? Você precisa ter acionamento de musculatura de serrátil para baixar. Que aí é outra coisa, né? Você precisa aprender a respirar direito. Né? Às vezes os intercostais... Pelo nariz, né, Max? Tem que respirar pela boca o tempo inteiro. Usar a respiração diafragmática. Às vezes os problemas estão nas suas costelas. As suas costelas. O seu peitoral está inserido nas costelas e no seu ombro. Traciona tudo para frente. Então são várias questões que têm que ser ajustadas. Só que isso não é de uma hora para outra. Né? Meu amigo, nós estamos chegando a quase 1 hora aí do nosso bate-papo. Cara, passou muito rápido. Muito rápido. Exatamente. Fiquei com raiva agora, cara. Passou rápido. É muito da hora, cara, saber como é que o nosso corpo funciona. Então, vamos lá. Então, você que quer ter uma vida saudável, começa com três opções. Primeiro é alimentação, bom sono e atividades físicas. E aprender a ter postura, né, Max? Eu acho que é muito bom, né? Começar com... E não achar que o Pilates é só movimento delicado, né? Porque é um movimento que o teu corpo precisa, né, Max? O Pilates, ele é muito único, né? Como, da mesma forma que eu falo que o CrossFit é único, a musculação é única para algumas coisas. Sim. E o Pilates, ele... Não só o Pilates, um profissional que tem a habilidade de trabalhar reorganização muscular, né, que a gente vê muito trabalhando fora do país, somente nos Estados Unidos eles trabalham muito com reorganização muscular, coisa que no Brasil não fazem, entendeu? E as pessoas não entendem isso, que é reorganização muscular. É isso que precisa ser feito. E claro que o Pilates, ele dá tudo isso aí. É por isso que você vê o Cristiano Ronaldo fazendo Pilates. Ele se lesiona? Ele se lesiona? Não se lesiona. E você vê um monte de atleta de ponta, os caras de ponta fazendo Pilates. Não só Pilates, o cara tem um personal ali para, de fato, entender de movimento, de biomecânica humana, entendeu? Saber o que o cara ativa mais e o que o cara ativa menos. Eu faço o teste dele, né, Max? Fazendo jabá aqui, ó, eu faço um teste com um dinamômetro lá, que a gente mensura todas as articulações do corpo, e a gente consegue monitorar qual músculo você está ativando mais, qual você está ativando menos. Aí a gente fortalece o músculo certo, correto, entendeu? Tá precisando de mobilidade? Precisa melhorar a mobilidade aqui, precisa fortalecer aqui. É isso, é um diagnóstico, cara. Só que depois desse diagnóstico, a gente precisa entrar com os treinos específicos. Os treinos específicos para reorganizar a musculatura. E é assim, né, Max? O treino que serve para mim provavelmente pode servir para o outro, mas não necessariamente nesse caso, né? Sim, não é cada um tem uma forma de se fortalecer, né? De se reorganizar muscularmente, né? Sim, isso aí é muito importante, a gente alinhar tanto o objetivo da pessoa, né, com as necessidades dela. Né? É isso. Agora, a parte estética, né, é consequência do início do trabalho. Né? Quem procura a sua estética no início vai se frustrar, porque resultados excelentes e ótimos é depois de 6 meses. Você precisa ter várias adaptações. É o que eu falo para toda uma vez, o pessoal fala assim, Cláudio, você era fisiculturista quando você era novo, né? Eu falei, sim, era. Antes do meu acidente, tudo e tal. Aí eu falei assim, cara, o que eu tenho que tomar para ficar forte rápido? Rapaz, mas para quê? Você vai morrer amanhã, bicho?
Você fala assim, né? Se eu tomar, jogar na cara, né? Né, Cláudio? Eu falo, meu, você tem que ter uma alimentação, não é tomar, cara. E, sei lá, cara, hoje em dia a musculação é muito diferente da minha época, viu, cara? Hoje em Sim. dia eu vejo o pessoal tomando muito pó, muito pó, muito pó, muito pó. Eu falo, rapaz, a gente comia frutas, comia carnes, comiam legumes, verduras. Era isso que a gente comia, não, sei lá, mas enfim, né? Max, onde é que fica o teu ateliê? Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Ó, no Instagram eu tô lá como seu personal Max, tá? No Instagram. E hoje eu me encontro aqui na Getúlio Vargas, ou em São Bernardo, tá? Na Uhum. Jacinto Tognato, na Jacinto Tognato 402. É uma travessa da Getúlio Vargas, onde por dentro de uma CrossFit, chama CrossFit Rancho, e é onde eu faço os meus atendimentos. E aí, é claro, eu tenho os meus atendimentos também de alunos que eu atendo como personal, na, em academia, e tem alguns alunos que eu atendo em condomínio também, né? Então, Uhum. hoje eu me divido muito em atendimento da liberação miofascial, né? Que eu gosto tanto de atender como personal, que eu falei que era o meu sonho, porque Uhum. hoje é o que menos me remunera, né? Mas eu atendo ainda personal porque eu gosto de atender, Você né? gosta. Se fosse pensar pela parte financeira, eu falava, não, só vou atender liberação miofascial e quiropraxia, né? E não vou atender mais personal, mas eu gosto da aula de personal, mas esse foi meu sonho, né? E aí, quem quiser conhecer o nosso espaço aí, tá lá no meu Instagram lá, me procura lá como seu personal Max, que eu estarei lá à disposição. Legal. Queridão, cara, eu fiquei chateado porque passou muito rápido, pô. Passou rápido, Cláudio, mas aí a gente pode reagendar novamente o universo de atividade física, e eu também, porque por atuar em várias linhas, é muita coisa, né? É muita É, informação. você é um cara com muito conteúdo, bicho. Exatamente, exatamente. E agora vai vir coisa mais nova aí. Agora eu adquiri uma marca aí que ela só falta andar sozinha, bicho. Faz É mesmo? tração, movimenta. Fiz o pedido da máquina em maio, vai chegar da marca. Eu fiz o pedido dela aí em maio, vai chegar agora em setembro, cara. Aí o meu trabalho vai passar para outro nível. Que legal, cara. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela pessoa que você é, tá? Obrigado. Que Deus te abençoe cada vez mais, que você seja Amém. esse cara simples aí, verdadeiro sempre. Meu Obrigado, querido, Cláudio. Obrigado obrigado. pelo convite, cara. Imagina, irmão, eu que agradeço por você ter aceitado. No dia que você ficar Tá? famoso, eu vou falar, ó, aí tem lá, tá lá no meu canal, vai lá, que esse cara tá lá no meu É, canal, dando uma aula lá. legal, Cláudio. Muito obrigado, cara, pelo convite aí. Que Deus abençoe você também grandemente, Amém, tá? amém. É nóis. Querido, obrigado. Eu vou soltar a vinhetinha para finalizar a nossa live e quero te agradecer, tá? Pessoal, segue ele lá no Instagram, meu personal Max, né? Seu personal Max. Meu personal Max. É isso aí. Então procurem ele, façam, se inscrevam lá no canal dele, dá essa força para ele e vão lá no ateliê dele, lá que fica lá em São Bernardo. É isso? Isso, exatamente. Vamos lá, faz uma visita pra gente lá e está aí à disposição para atender vocês. Tá, joia. Queridão, eu vou soltar a vinhetinha aqui, eu já falo com você, a gente se despede, tá bom? Tá bom, meu amigo. Então tá, joia. Pessoal, esse foi o Batendo um Bom Papo de hoje, porque nossa inteligência não pode ser artificial, nem tão pouco limitada. Faça igual o Max, não se limite, vá atrás daquilo que você gosta, busque conhecimento, que conhecimento acho não, é a única riqueza que a gente tem e que ninguém pode nos tirar. Obrigado, pessoal. Até o próximo Batendo um Bom Papo, se Deus quiser.